Eu quero que vocês entendam o motivo da perplexidade desses cidadãos. Por que que eles ficaram perplexos ao ouvir os discípulos ou o grupo falar, falar nas línguas deles? Por que vocês acham que eles estavam perplexos, admirados, espantados, assombrados? Por quê? O que que chamou a atenção deles ao ouvir isso? Alguém tem uma ideia? Por que que eles se surpreendem tanto por galileus estarem falando a linguagem deles? Por que isso? Esse texto aí, para ele me faz lembrar exatamente da mulher lá do poço de Samaria, né? Hum. Que Jesus encontra aquela mulher e aí Jesus tece um diálogo com ela e ele coloca lá de quantos maridos ela tinha lá. E Vai nem esse lá. vai lá, Aí ele vai vai, né? vai vai lá e traz o teu marido. "Ah, não tenho Isso. marido". Aí ela se surpreende, mas como que esse cara traz essa história como se ele fosse familiar comigo, que da minha cultura, da minha região? Muito Então, bem, para mim, é justamente esses detalhes aí, esses quer ver? caminhos. Vamos lá. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Primeiro, a Bíblia primeiro o autor ou a Bíblia traz o contexto social daquela época. Como é que era a sociedade na época que os discípulos receberam o dom de línguas? Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. E aí ele traz: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Que falácia. Parece mesmo que o Espírito Santo sabia que essa questão do dom de línguas seria algo muito polemizado na igreja. As pessoas teriam muitas dúvidas sobre o que que é essa questão de falar em línguas. O que que é o dom de línguas, né? O dom de línguas ele é muito confundido, né? Ele é muito restrito ao mundo. Os evangélicos o restringiram muito o dom de línguas. Porque isso aqui não está se referindo apenas à comunicação. O que torna esse povo perplexo é que esses homens que são galileus, no pensamento deles, eles não poderiam estar falando o que estão falando para a gente. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento, eles não têm esse conhecimento. Como é que alguém que não entende nada de engenharia, agora passa a falar de engenharia? E fala de detalhes que só nós sabemos. Como que esse cara está falando de engenharia, se ele não por exemplo, é comparado assim, ele é galileu, mas ele de do está falando italiano. Ele está falando das coisas da Itália, se ele é daqui da como é que ele sabe, se ele nunca foi na Itália? Se ele nunca leu nada da Itália? É como se um cara, um grande estudioso
da medicina começasse a ouvir um leigo falando de detalhes da medicina. E o cara tá ouvindo e ele tá dizendo: "Espera aí, aonde esse cara estudou? Essa informação só eu tenho. Só eu que sei disso e esse cara tá falando disso, eu sei disso". O cara que tá ouvindo esse grupo falar, ele está entendendo o que ele está falando, porque ele conhece isso. Ele sabe que é verdade, ele sabe. Ele diz: "Como é que ele está falando das grandezas de Deus, na nossa própria língua, na nossa própria linguagem, naquilo que a gente entende, no nosso modo, de acordo com o nosso contexto, do nosso mundo", né. Porque é como eu estava tentando explicar para vocês um dia desse, Freud, ele tem uma linguagem, ele cria uma linguagem, né, ali na psicanálise, ele cria uma linguagem ali em Viena, porque ele ele vive em um contexto em que as pessoas, eh, têm a conversação mais ou menos naquela direção. Então a psicanálise é uma abordagem que cai bem para muitos daqueles intelectuais, porque eles não aceitariam uma linguagem comum, então é criada uma linguagem própria para eles. O matemático, ele tem a sua linguagem, o professor, ele tem a sua linguagem, tem palavras, eh, como é que eu posso dizer, próprias da educação, própria da matemática, própria da engenharia. Existe uma linguagem própria para cada área da vida. E é disso que está falando aqui. Os discípulos começam a falar de coisas das áreas que essas pessoas elas entendem. Eles falam de comércio, eles falam de saúde, eles falam de educação, eles falam de desenvolvimento, eles falam de infraestrutura, eles falam das diversas áreas que estão ali, e as pessoas ficam abismadas, porque: "Puxa, esse cara está falando do meu mundo, esse cara está falando da minha realidade, esse cara está falando de coisas que só eu aqui conheço. Como é que eles sabem disso? Eles não têm condições, olha para ele, olha para eles, eles não têm eles não são nada, eles não estudaram para isso, eles não buscaram esse conhecimento. Agora eles estão falando disso? Como? Eles querem saber como. Por quê? Se eles olhassem para os discípulos, se eles olhassem para as pessoas do grupo e observassem: "Não, eles são pessoas estudadas, eles são pessoas cultas", eles jamais se questionariam isso. Eles jamais iriam se questionar. Por quê? Eles olhariam para a capacidade, eles olhariam para o preparo. Não, eles fizeram a faculdade tal, não, então, eles não se surpreenderiam. Por quê? Porque eles iriam atribuir o que estava acontecendo justamente ao estudo deles, ao conhecimento deles. Só que aqui não é isso que acontece. O dom de línguas, ele traz uma surpresa. Pessoas que não são capazes, pessoas incapacitadas, passam agora a ser capacitadas pelo Espírito para falar a linguagem que você, às vezes, buscou durante anos aí numa faculdade, que você passou, já vou deixar claro, que você passou muito tempo pesquisando, e alguém do nada chega lá e começa a falar todo o segredo que você conhece. Alguém do nada começa do nada entre aspas, né, eles tinham passado um período na busca do espírito, e aí começam a conversar coisas que está dentro das pessoas e ela não contou para ninguém. Não tem nada a ver com a gente, pessoal. Hoje eu sempre tive muita dificuldade de buscar conhecimento, não que eu não busque, mas eu oro muito antes de buscar qualquer área de conhecimento, porque eu acredito que o Espírito pode nos conceder isso. Se nós passássemos mais tempo sendo capacitados pelo Espírito do que por instituições, nós nos daríamos muito melhor na vida, nós viveríamos muito melhor.
Dom de línguas, o Espírito pode fazer nós falarmos de qualquer área da vida, de qualquer coisa desta vida, desde que isso seja útil para alguém. Você entende? É necessário falar sobre matemática, então você vai falar de matemática. É necessário falar de sexualidade com alguém, você não sabe nem o que é. O Espírito é capaz, e depende das Sim. circunstâncias. Então, Ali era eu lembro, a minha experiência mais marcante na minha carreira cristã é que Deus, ele me usava muito, muito para mim conversar com casais, sendo que eu nunca tinha, tanto é que a minha fala era assim, eu falava assim, ó, você entende exatamente o que eu estou falando melhor do que eu, porque eu não sou casado, nunca tinha uma experiência de casado antes, mas eu tinha um conhecimento vasto na área, um exemplo, eu tinha um certo conhecimento, mas assim, mas os pontos que eram tratados era muito interessante. Assim. Eu mesmo me surpreendia muito com isso. Assim. Eu não entendia por que, que eu não tinha assim, uma experiência a dois, mas eu conseguiria conversar, entrar nas profundezas de vida a dois. é Entende? Então, para mim, preciso que a gente seja usado pelo Espírito, para que o Espírito possa ter a oportunidade de se apresentar para outras pessoas. A gente precisa ser cheio do Espírito para que o Espírito possa se apresentar a outros, para que a oportunidade apareça de outros o conhecerem. esse texto aí, para ele me faz lembrar exatamente da mulher lá do poço de Samaria, né? Hum, Que Jesus encontra aquela mulher e aí Jesus tece um diálogo com ela e ele coloca lá de quantos maridos ela tinha lá. E vai nem esse lá. vai lá, Aí ele vai vai, né? vai vai lá e traz o teu marido. "Ah, não tenho Isso. marido". Aí ela se surpreende, mas como que esse cara traz essa história como se ele fosse familiar comigo, que da minha cultura, da minha região. Muito Então, bem, para mim, é justamente esses detalhes aí, esses caminhos. muito bem. É uma informação que ela acha que Jesus não sabe. E Jesus realmente, como homem, não tinha como saber, ele não conhecia aquela mulher, né, mas o Espírito sabia. Isso é dom de línguas, quando você é usado pelo Espírito Santo para conversar com as pessoas aquilo que está dentro delas e você nem as conhece. Aqui há um dom de línguas. Só que a gente só pensa hoje, tudo bem, eu não estou dizendo que isso aqui não aconteceu literalmente, que eles não falaram outras línguas, sim. Agora pensa na confusão que seria todo mundo falando línguas ao mesmo tempo. Pensa na bagunça que seria. Espera aí, esses caras estão falando na nossa língua as grandezas de Deus? Ou seja, tem mais um detalhe aqui, da maneira que atraía. Porque quando você vai conversar com jovem, tá. Se você vai conversar com jovem ou com criança, do evangelho, do amor de Deus, você precisa criar uma linguagem para eles. Você precisa não, você tem que ter uma linguagem que os alcance. Eu tenho uma filha aqui, eu tenho dificuldades, às vezes, de falar das grandezas de Deus para ela, se eu não souber usar o quê? Uma linguagem que seja própria para eles, para a linguagem deles. Então, às vezes, eu digo para ela: "Olha, filha, eh, tu sabe o Superman, tu sabe o Homem-Aranha, tu sabes o He-Man, tu sabes esses heróis, né, da televisão? Nós podemos ter poderes maiores do que eles. Nossos poderes podem ser muito mais fortes do que os deles, porque eles não existem, né. Mas existe um poder que está disponível para todos nós, que nós podemos fazer coisas tremendas. E aí começa a despertar o interesse deles. Por quê? Porque você começa a entrar no mundo deles. Então foi isso que os discípulos fizeram, foi isso que esse grupo fez. Por isso as pessoas ficaram perplexas. Por isso a mulher ficou surpresa quando Jesus diz para ela: "5 maridos tu já tivestes e o que tu tens agora não é teu". Nossa, como que esse cara sabe disso? Ali foi um encontro, não é
casual, lógico que não foi casual, mas foi um encontro providenciado por Deus, mas Jesus não tinha essa informação. O Espírito Santo tem todas as informações do universo. Ele sabe tudo sobre mim, sobre você. Ele sabe cada detalhe das nossas vidas. Então ele é capaz. É por isso que às vezes, se vocês já prestaram atenção nisso, já viram alguma vez, às vezes o diabo joga na cara dos outros. É tu que vem expulsar, vem me expulsar desta vida. Tu que faz isso, faz aquilo outro. Ele lança por terra, ele lança eh, ao vivo, ele lança em rede nacional os pecados da gente, né. Ele pega e massacra a gente, porque ele também sabe todos os detalhes da vida da gente, entende? Então os discípulos estão falando de coisas íntimas dessas pessoas. Esses discípulos nunca tinham ido à Mesopotâmia, nunca tinham ido a Capadócia, não tinham ido à Frígia, a essas regiões aqui que eles falam, né. Eles não conheciam essas medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito. Muitos deles não tinham saído dali e agora eles começam a falar: "Espera aí, como?". Então pensem, se foi possível o Espírito Santo dar capacidade para eles falarem línguas que eles nunca sequer tinham ouvido talvez, por que que ele não pode nos dar capacidade do conhecimento em áreas que nós nunca nem sequer imaginamos tocar? Nós limitamos demais o Espírito Santo. Nós, eh, parece que queremos torná-lo como um de nós. Nós queremos ser capacitados não mais pelo Espírito, mas por entidades que muitas vezes estão bem distantes de Deus e a gente corre um risco danado, porque a gente aprende errado. A gente não usa isso para honrar a Deus, a gente não usa isso para glorificar a Deus, a gente usa essa linguagem que a gente aprendeu, que muita gente desconhece, sabe para quê? Para ganhar dinheiro, para se dar bem. Quem dera se as nossas capacidades, as que nós estudamos, fosse para realmente beneficiar a humanidade, fosse para salvar a humanidade, mas não é. A maioria das pessoas que busca algum campo do conhecimento, ele tem interesses próprios, interesses egoístas. O dom de línguas, ele não é concedido para quem tem interesses egoístas. O dom de línguas, ele é concedido para quem quer a salvação dos seus semelhantes. Eu sei que pode parecer assim, um pouco: "Poxa, mas eu não tinha ouvido dessa forma ainda". É uma coisa para você pensar. Deus, ele pode dar capacidades ele pode não, ele não dá capacidade. Deus, ao habitar em nós, ele pode fazer com que a gente, eh, passe a externar conhecimentos que não são nossos, é dele, mas para atingir pessoas, para alcançar pessoas. Deus jamais vai capacitar alguém com o Espírito Santo para que esse alguém se dê bem na vida apenas financeiramente, apareça no cenário, queira brilhar no youtuber, na internet. Não, o propósito do dom de línguas é único, é salvar, é trazer as pessoas que estão distantes de Deus para perto dele. E aí, Clarice, é aí que entra o problema dos nossos irmãos, é, pentecostais. Você não entende. Como? Aqui os discípulos, aqui as pessoas que estavam ouvindo, aqui as pessoas que estavam, sendo usadas com o dom de línguas, os outros que as ouviam entendiam e bem, claramente, eles chegam, eles afirmam isso. Eles dizem bem claro: "Como nós ouvimos, como, pois, nós os ouvimos falar na nossa própria língua", o quê? É.
que quer dizer isto? Ouvimos falar como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Quando os nossos irmãos pentecostais, eles falam, eles dizem estar falando línguas, a gente não entende, eles não entendem. Não bate com o que a Bíblia fala. Não bate. Se esta parte da Bíblia é uma das explicações, porque existem outros pontos para explicar o dom de línguas, mas se esta é a parte da Bíblia que está falando, que essa parte está explicando o dom de línguas, não bate com o que acontece no mundo pentecostalista. Você não entende. Eu que ouço não entendo. Ninguém entende. Tá, houve uma parte, houve esse texto aqui. Outros, porém, zombando, diziam, zombando é diferente, eles estavam zombando. Eles diziam, estão embriagados. Dom de línguas é para salvação. E ele pode acontecer, ele sempre vai ser uma característica, uma das principais características do batismo no Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Por quê? A dom de línguas não se refere apenas a você falar um idioma que exista nesta terra. O dom de línguas, ele está dentro da sua maneira de lidar com os diversos grupos de pessoas que nos cercam. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa do Espírito para falar com os nossos filhos de maneira que eles possam ser alcançados. A gente precisa de uma maneira do Espírito para falar com o esposo ou com a esposa. A gente precisa de uma maneira para falar com os amigos. A gente precisa de uma maneira para falar com as autoridades. A gente precisa de uma maneira para falar com os diversos profissionais. A gente não pode chegar de qualquer jeito. Se você chega de qualquer jeito, as pessoas não vão lhe dar crédito. Muitas vezes, o evangelho não consegue alcançar as pessoas, porque a linguagem que está sendo usada é a nossa própria linguagem. É do nosso próprio eu, é do nosso próprio conhecimento. A única maneira de alcançar os corações é se nós formos usados pelo Espírito Santo. Toda vez que nós formos usados pelo Espírito Santo, acontece o dom de línguas. A manifestação pode ser de N maneiras. Você não é uma coisa previsível. Os discípulos, por isso os discípulos não estavam orando para receber dons. Eles estavam recebendo, eles estavam orando, eles estavam buscando o Espírito para receber o dom. Eles estavam orando pela presença do Espírito Santo. Eles não estavam orando para falar línguas. O Espírito Santo se utilizou disto porque havia uma necessidade. Presta atenção o que acontece quando você fala com seus colegas de trabalho. Será que os ouvidos deles passam a ser abertos para ouvir as grandezas de Deus? Será que você começa a falar? Você já teve a experiência de estar em algum lugar e começar a falar com alguém e esse alguém ficar abismado porque parece que era isso que estava acontecendo com eles? Parece que você tirou de dentro deles, você levou as palavras certas para o que estava dentro deles? Isso é dom de línguas. Quando você alcança, quando as pessoas entendem, não, isso é para mim. Eu estou entendendo. Eu estou ouvindo. Isso é dom de línguas. Alcança as pessoas. As pessoas são alcançadas pelo que você está transmitindo, pelo que elas estão vendo através de você. Como disse o Cléris ontem, não é apenas a fala,
Nós não vamos conseguir atingir a todos, mas olha, o nosso papel não é atingir a todos, porque se nós tivéssemos que atingir a todos, se só eu tivesse que atingir a todos, Deus não precisaria de outros. Mas Ele chama outros justamente porque é para nos espalhar. Deus precisa de instrumentos humanos para conseguir alcançar corações. Deus precisa de voluntários. Deus precisa de pessoas consagradas, porque por onde você passar, existem pessoas que estão precisando ouvir das grandezas de Deus. Onde quer que você for, onde você estiver, só que não pode ser pela nossa própria capacidade. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo.